Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos finalizar o cronograma 2 de história do quarto bimestre. E, relembrando, né, na aula passada, nós conversamos sobre os bandeirantes. Então, nós vimos que os bandeirantes eram homens pobres, humildes, que saíam da região de São Paulo e São Vicente, iam para o interior do Brasil em busca de riquezas, em busca de ameríndios para escravizar. Nós vimos, né, como que os bandeirantes viviam, como eles se vestiam, vimos que como eles se alimentavam, então que não existia nenhum glamour em ser bandeirante, que eles realmente se vestiam mal, andavam descalços, que eles se alimentavam com aquilo que eles encontravam na natureza, que as expedições eram super perigosas. Nós vimos que existiam vários tipos de expedições, nós vimos também que existem, né, vários pontos de vista sobre os bandeirantes, porque por um lado eles contribuíram muito para a expansão territorial do Brasil e por outro lado eles acabaram, né, destruindo aldeias, matando, escravizando indígenas, então que eles são, né, ao mesmo tempo heróis e vilões. Então a gente conversou um pouco sobre isso e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades. Vamos lá? O exercício 1, pessoal, é um teste, vocês vão assinalar apenas uma alternativa e a pergunta é: qual destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? Então, de acordo com tudo que a gente viu sobre as bandeiras, qual é a alternativa que melhor se encaixa sob o que eram essas expedições? Certo? No exercício 2, fala qual foi o papel das bandeiras, tá? Das entradas e das bandeiras. As entradas eram como se fossem as bandeiras, só que as entradas eram expedições financiadas pelo governo. E as bandeiras eram expedições que particulares, né? As próprias pessoas realizavam. Enfim, esses dois tipos de expedições, né? Qual foi o papel delas no final das contas para o Brasil? Qual foi a importância desse tipo de expedição para o Brasil? Tá? Vocês vão assinalar também só uma alternativa correta. A 3, pessoal, eu havia falado para vocês, né, na aula passada que existiam vários tipos de bandeiras. Então, tinham bandeiras que eram para encontrar minérios, tinham bandeiras que eram para aprisionar índios, tinham bandeiras que eram contratadas por fazendeiros para uma determinada finalidade, enfim. Então, vocês vão ligar os tipos de bandeira com a definição delas embaixo. Certo? Então, vocês vão relacionar, vão completar com A, B, C, D, o nome da bandeira com o objetivo dela, certo? A 4, pessoal, é mais um teste. Sobre os bandeirantes, qual é a alternativa correta? Como é que eram esses homens, né? Como que era a vida deles? Então, vocês vão assinalar quem eram esses bandeirantes. Uma alternativa correta também. A 5, pessoal, é muito interessante porque são 2 documentos. E vocês vão ler e interpretar esses documentos. A questão é que o primeiro documento é um jesuíta, um padre jesuíta, descrevendo como ele via os bandeirantes, o que ele viu os bandeirantes fazendo e o que ele pensa sobre os bandeirantes. Então, vocês vão ler, vão interpretar e vão responder as questões de acordo com o que esse jesuíta diz no texto, certo? E o documento 2 é uma outra pessoa descrevendo os bandeirantes sob um outro ponto de vista. Então, são os bandeirantes paulistas, né, descritos por um funcionário real. E aí ele vai descrever qual é o ponto de vista dele sobre os bandeirantes. Então, vocês vão perceber que a visão do jesuíta é totalmente diferente da visão do funcionário real. Então, um descreve o bandeirante de uma forma e o outro descreve da outra. E é justamente aquilo que a gente conversou bastante, que o bandeirante realmente tinha esses 2 lados. Dependendo de como você analisar, ele pode ser o vilão ou ele pode ser herói. Então, a gente vai comparar os 2 textos, tá? E aí vocês vão ler e vão responder de acordo com o que vocês forem lendo e forem interpretando, certo? A 6, pessoal, tem um textinho, vocês também vão ler. E aí vocês vão assinalar qual é a alternativa que melhor apresenta o que o texto mostra. Então, sobre o que o texto fala, qual é a ideia principal do texto. É isso que vocês vão tentar encontrar em uma das alternativas que estão aqui embaixo, certo? E a 7, pessoal, ela é muito interessante porque a gente tem um mapa para analisar um pouco para onde iam essas bandeiras, de onde saíam essas expedições. Então, elas normalmente saíam de onde está aqui em São Paulo
e iam para várias regiões do país, né? Cada setinha representa uma expedição, uma bandeira. Então, vocês vão observar, analisar o mapa e responder de onde partiam as expedições, quais os rios por onde as expedições seguiam. Então, vocês vão olhar o mapa e anotar o nome dos rios. Quais os locais de onde eles retiravam os índios, vocês vão analisar, vão ler também aqui as informações que tem na legenda, tá? E aí vocês vão, então, responder essas questões. Depois, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o gado, porque a criação de gado contribuiu também para a expansão do território, assim como as bandeiras, porque o gado, ele, além de estar lá na região do Nordeste, ele começou a ser deslocado para o Sul, e isso contribuiu para a expansão e para a ocupação do território. Então, nós temos aqui 3 questões sobre o gado, tá? Então, tem um textinho que vocês vão ler e vão tirar as respostas, as informações do texto. Depois, tem um teste falando justamente, né, o movimento das bandeiras e a criação do gado contribuíram para, né, no que tem em comum essas duas coisas, qual a contribuição? Vão assinalar a alternativa correta e depois vocês vão responder o exercício 3, tá? Falando também dessa questão da criação do gado e da pecuária, respondendo de acordo com o que está no nosso resumo. Certo, pessoal? As atividades são essas, façam com atenção, com capricho. Qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima!